Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez junto com vocês para um episódio super especial do nosso podcast Master. E novamente estaremos aqui com uma convidada super especial para falar de tudo sobre a vida, sobre direito, sobre todos os assuntos importantes para que você que está aí do outro lado perceba sempre que atrás do advogado tem um ser humano e o advogado ele é construído com uma jornada. Não nasce advogado, é aquele ser técnico, é aquela pessoa só de tribunal. Muito pelo contrário. É um ser humano como você que está aí do outro lado e que resolve problemas. E nós vamos ver tudo isso aqui no nosso episódio de hoje do podcast Master. E a minha convidada super especial, Laila Sampaio. Que prazer ter você aqui comigo. O prazer é todo meu. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente aqui. É um prazer estar aqui nesse estúdio com o Edu, que eu sou fã número um. É recíproco. E é legal que ela já começou com bom dia, boa tarde, boa Gostei de noite, você. porque o pessoal fala pra mim assim: Nossa, Edu, mas lá no podcast você não fala bom dia, bom dia, bom dia, que já virou uma marca. Fala, o pessoal é pra ficar temporal. Mas pra você aí, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Mas o mais importante é que você esteja aqui conosco. Já vai aproveitando, se você está assistindo esse podcast, já manda para os colegas, já compartilha link, porque cada história aqui eu tenho certeza que vai contribuir muito com o seu crescimento. Dito isso, já felizaço que você aceitou aqui o convite, está aqui em São Paulo, já veio passeando por São Paulo, chegou em Caieiras, né? O nosso estúdio fica em Caieiras, então viajou bastante, então já estou agradecendo aqui de pronto, mas eu começo sempre com uma coisa que é sempre a desconstruir aquela questão que acho que nós, advogados, somos aqueles seres apenas do paletó e gravata, ou do terninho, ou do taillé. Eu quero saber do ser humano. Antes de ser advogada, quero saber quem é a Laila. Conta um pouquinho pra gente da tua história. Meu nome é Laila, né? Gomes Machado Sampaio. Sou filha de Eliane Gomes da Silva Bastos e Alcimar Luiz Machado Sampaio. Tenho dois irmãos, Leonardo e André. Sou casada com Carlos Antônio. Tenho dois sobrinhos lindos, Gael e Lara. Laila é essa mulher, né, que se transformou, que eu falo que eu vivi várias etapas da minha vida e hoje eu tenho a garra de ser quem eu sou, de ter construído e a cada dia construir uma carreira, né, uma estrutura familiar que sempre foi o meu sonho e assim é o que eu me vejo. Laila é essa mulher que veio em construção e que agora está sendo lapidada, né? Que a construção terminou, estou lapidando essa construção. Pô, que bacana. Faltou uma pessoa aí, né? Você falou, Ok. falou pai, falou mãe, falou Chloe, marido. Ah, cadê a filha? a minha, Chloe, Chloe, eu lembrei de você, tá vendo? Conta quem é a Chloe pra eles. Chloe não vai querer botar no Instagram, não, que a mãe esqueceu dela. Ainda bem que ela não Ainda fala bem. ainda. Mas diga aí quem é que você esqueceu da sua filha? Minha filha Pet, sou mãe de Pet. Chloe é minha Lulu da Pomerânia, minha cachorrinha de 5 meses, nosso xodó, né? Apesar de ter esquecido dela, mas ela é meu xodó. Pessoal, depois acompanha a Laila nas redes sociais. Vou deixar para vocês aqui também, quando a gente estiver com esse podcast no ar, o Instagram da Laila, para que vocês possam seguir, possam acompanhar. Vocês verão a filhinha dela, a coisa mais linda desse mundo, eu tenho certeza. Você pode até não gostar de animal, de pet, de nada. Mas quando você olhar, você vai ter um amor, porque é uma princesa, a coisa mais linda desse mundo. Agora você lembrou dela. Lembrei. Como você disse que é uma construção, essa mulher hoje que teve uma jornada, está se lapidando, mas eu quero saber lá de trás. Como que era lá, criança? Diz minha mãe que eu sou muito arteira. Que eu sou a filha que mais dei trabalho pra ela. É mesmo? É. É de espoleta? Ela diz que eu era espoleta. Mas em que sentido? Dava Falava pra... muito. Olha, É? primeiro ela tinha dito que eu não falava. Aí ela cismou, que antigamente fez uma simpatia. Putz, conheço essa. Não sei se é a Da mesma. colher virgem do feijão? Já teve várias. Minha mãe. Então, aí minha mãe foi e fez essa simpatia. Ela encontrou uma amiga lá em Araruama na época, né? Porque agora eu voltei para minha cidade natal, que é Araruama, estado do Rio de Janeiro.
E ela encontrou essa amiga falou, ela falou, nossa, lá ela é muito timidazinha, não fala. Me ensina alguma coisa que seu filho é tão serelepe, fala. Aí ensinou. Minha mãe falou que depois encontrou ela e falou, como que faz para desfazer essa simpatia que ela não para de falar? Meu Deus. Então eu sou muito meu afilhado Gael também é muito falante. Desembestou. Era uma característica marcante na sua infância, depois que a sua mãe fez a simpatia. Essa questão que você falava muito e aí era Fala até espoleta. hoje, né? Era espoleta, ainda bem. Hoje a gente precisa, né? Advogado que não fala é complicado demais, a gente precisa. E escola lá, ela dava trabalho para a mãe também, ou era uma aluna esforçada? Esforçada. Esforçada? Eu era esforçada. Fazia. Fazia tudo. Minha mãe era terrível. Batia as panelas no meio fim se a gente não fizesse. Minha mãe era terrível, gente. Eu tenho medo dela até hoje. Mas eu gosto quando a gente conta dessa história, assim, da gente, de infância e tal. Sua mãe imaginaria um dia que você seria advogada? O que sua Acho mãe que tinha? não. O que sua mãe pensava? Mas é sério, essa história da panela, É. eu vim no meio do ano, a gente saiu do Rio e foi morar em Araruama, que a minha família toda é de lá, né? Nascida e criada. E no meio da alfabetização, eu estudava no método da abelhinha. E fui no meio da alfabetização. Quando chegou na escola nova, eu não sabia fazer o F. Eu lembro até hoje, eu tinha 6 anos, você vê. 6 anos eu lembro fazendo o F, minha mãe falou, faz esse F direito. Ela falou, pra não pegar sua cabeça, eu vou pegar essa panela. Antigamente, né, era tranquilo falar essas coisas, hoje não pode, não. Olha, pedagogicamente. Não pode. Bater a panela pode, mas não pode falar que Mas deu certo o método, tá vendo? Sem fazer um F direito. Essa foi muito boa. Então, escola, infância, tranquilo, bacana. E adolescência? A adolescência é o período que mais a gente atrapalha a vida dos pais, Por né? incrível que pareça, minha adolescência foi tranquila. Foi a parte que eu menos dei problema pra minha mãe. Foi na adolescência. Eu era uma adolescente tranquila, caseira, não era muito de sair. Mais tarde que depois eu comecei a dar problema. Mas a adolescência mesmo foi bem tranquila. Foi bacana? Foi tranquila. Laili, assim, dessa período infância, adolescência, da sua história, que você lembra, assim, o que você tem, assim, que te moldou, que você vê, pô, lá de trás, que essa pessoa que está sendo construída hoje, o que te moldou para você chegar hoje e falar assim, bacana, lá de trás eu fiz tal coisa que hoje faz sentido, que você não enxergava? Então, eu acho que, assim, enfim, eu acho que... Pera, corta, Não tem corte aqui não. É direto? Ela tá achando que tem off? Vai ficar gaguejado. Aqui assim, ó. É vida real, pode dar vida real, assim. Gaguejou, volta, fala e tá tudo bem, é tranquilo, pode ir. Não, então, eu acho que... Assim, eu tenho muito orgulho da minha história. É isso. Eu tenho muito orgulho da minha história, assim. Sempre a gente veio de uma família que, assim, a gente sempre teve tudo, né? Meus pais sempre tentaram fazer tudo pra gente, bom e do melhor. Mas, assim, a gente sempre trabalhou muito novo. Meu avô era comerciante, meu pai, minha mãe tiveram comércio, né? Restaurante. Então, assim, criaram a gente sempre trabalhando. Então, a gente sempre trabalhou, sempre tivemos essa garra. Eu e meu irmão, eu tenho um irmão o meu terceiro irmão, que é o André Luiz. Ele é o mais novinho, ele tem 11 anos de diferença minha e do meu irmão. Então, assim, quando minha mãe e meu pai tiveram ele era a raspa do Tati. Então, assim, eu e esse meu irmão, que tem 1 ano e 4 meses de diferença, a gente sempre trabalhou muito, sempre construímos tudo, assim, com os meus pais. A partir de qual idade que vocês já estavam ali junto com seus pais? 7 anos. Um levava quentinha pro meu pai num dia, outro do outro, pra fazer... Nessa época, meu pai tinha uma loja de doce. Então, a gente fazia um rodízio. Um dia era a briga danada. Quem que era o dia de levar? Que não podia ir para a escola, deixava a marmita pro meu pai, ficava um pouco na loja para ele almoçar e a gente ia para a escola, porque era pertinho. Depois ele teve restaurante, né? E aí a gente já trabalhou. Aí depois veio a separação dos meus pais e a gente ficou junto com meu pai tocando restaurante. Na época já da faculdade, tudo. Pô, que bacana. Então, essa visão sua empreendedora tem lá de trás essa história. Não é nada que surgiu depois. Você já estava ali no contexto Já da tá no família. sangue da família. Pô, mas que bacana. Minha família é toda assim. E a gente é apaixonado. Meu irmão também, esse meu irmão do meio, o Leonardo, ele é apaixonado também em cozinha, essas coisas de comércio, a gente gosta muito. Então, para você, quando você chegou no o que hoje, você vê como a gente vai criando, todo mundo tem uma história e às vezes a gente tem que revisitar essa história para ver os nossos pontos fortes. Uma grande dificuldade do advogado é saber vender, se vender,
se comunicar. E essa bagagem que você tem lá atrás, do seu pai colocando vocês indo fazer, já te dá experiência para chegar no direito e isso não ser um empecilho para tua Sim, vida. é o que eu falo. Às vezes eu tenho dificuldade na captação, que é o mais, assim, eu acho que é a maior dor do Mal de cliente. todo mundo, né? Isso aí, captar o cliente. Mas quando chega, realmente, por conta disso, de eu ser uma pessoa falante, né? Sim. Eu uso muito isso com o próprio, hoje em dia no direito. Essa parte da minha fala, do acolher, do cuidado com a pessoa, né? Principalmente na área da saúde. Então, isso a pessoa. Dificilmente eu não fecho um contrato quando a pessoa chega na minha mesa. Por conta disso, porque além de saber vender, tem toda essa construção da Laila de nova até agora, né? Comunicação é tudo, né? Se a Isso gente aí. não sabe se comunicar, é muito complicado. Qual característica sua que você percebe que te ajuda na vida? Uma característica sua muito forte que você fala, isso me ajuda. Então, me ajuda e me atrapalha. Eu acho que minha parte do cuidar. É. Eu gosto muito, eu tenho uma Por coisa que muito que com você cuidado. acha que ajuda e por que que você acha que às vezes te atrapalha? Me ajuda porque é a minha característica. Me atrapalha? Eu vou dizer logo por que me atrapalha. Bora. Porque as pessoas abusam. Ah, tá. Pessoa... Mas assim, mas eu acho que é o cuidar. Eu amo. A coisa que eu mais amo é cuidar. E resolver problema, né? Porque é meu marido que brinca às vezes. Gente, se Laila não tiver uma pessoa da família dela que quiser fazer alguma coisa, é Laila, liga pra lá. Liga pra Laila pra resolver. Ela é a matriarca da família de decisões. Tem que ouvir sua opinião. É mesmo, É. pessoal? E usam bastante isso? Muito, toda hora. E você curte? Eu curto, É. eu gosto. Eu gosto de ter o controle. Se sente prestigiada? Me sinto prestigiada, eu gosto. Mas é legal, acho que é uma troca, né? E a gente aprende também. A gente não pode absorver todos os problemas, senão a gente não Exatamente. consegue até o final do dia estar com a mente sã, É né? isso que às vezes. Não é? Não acho que atrapalha nesse sentido, Isso né? aí. Porque às vezes você filtra muito, sobra para Só você. esponja. E as pessoas. Aí esse eu acho que é o ponto, que também já passei por situações parecidas, que as pessoas às vezes não sabem identificar que você está ali para ajudar, mas nem todos os problemas são seus. Então é legal ouvir, mas tem hora que você tem que dar uma distanciada, né? E as pessoas acostumam mal. Exatamente. Eu tenho aprendido a cada dia isso, que o problema é da pessoa. Posso ajudar, posso fazer tudo, mas o problema eu não posso trazer para mim. Porque senão fica doente mesmo, é muito complicado. É isso E mesmo. essa aí essa parte minha, eu amo, mas às vezes me atrapalha. E dentro de tudo isso, desse cenário, dessa pessoa que decide e tal, como você se... Então, para você fazer uma escolha aqui, você seria mais racional ou mais sentimental? Como você se vê? Sentimental. Total? Tá uns 80%. É mesmo? O racional tá bem pouquinho aí? Eu sou bem sentimental. E você acha que isso te ajuda ou te atrapalha? Eu acho que me ajuda, né? Tá. Pela sensibilidade. E assim, por exemplo, em ações eu fico mais. Eu tento ficar menos envolvida com o problema, porque se eu me envolver muito, eu também não vou conseguir usar a técnica. Então eu tenho feito esse movimento. Mas se deixar mesmo, se eu ficar no automático, eu vou ser 100% sentimental. Então eu tenho aprendido isso, mas eu sou muito mais sentimental do que racional. Boa. Se você tivesse com alguém que te conhece na essência, tem pessoas que a gente fala, pô, essa pessoa aqui eu sei que ela me conhece. Não são todas. A gente se relaciona com várias pessoas. As pessoas têm uma imagem do que a gente representa. Mas tem pessoas que ali são mais próximas, tudo. Se alguém que te conhece de verdade, você fizesse uma pergunta, como essa pessoa te definiria? Qual resposta você acha que essa pessoa te daria? Quem te conhece. Quem me conhece? Como definiria a Laila? Eu acho que a pessoa me falar que eu sou. Eu sempre estou em busca dos meus sonhos, que eu tenho garra. Eu acho que me definiria assim. Porque eu tenho ouvido muito isso, inclusive, da minha família, né? Porque as pessoas que estão mais próximas disso. Eles se orgulham muito de mim, da história que eu construí e venho construindo. Então, da garra que eu tenho para poder vencer. E isso eu acho que é visível. Pô, que bacana. Eles enxergam isso. Eu enxergo. Você se enxerga dessa forma? Hoje eu me enxergo. Porque depois a gente vai chegar nessa parte, eu já tive problemas de realmente, inclusive meus irmãos falaram, não, que vergonha de lá, pelo amor de Deus. É sério? É. Mas em que sentido? Conta. Então, o que aconteceu? Depois, eu fiz cirurgia bariátrica em 2012, né? E eu desenvolvi alcoolismo. Pós-bariátrica. Pós-bariátrica.
Sério? né? E na pandemia eu tive muito problema com o álcool e eu fiquei numa clínica de reabilitação por 90 dias. E desde 2020 até hoje, não uso álcool, né? E consegui transformar minha história. Antes eu não tinha dinheiro nem para pagar meu plano de saúde, para estar naquela clínica, minha família que pagava. Caramba, que virada de jogo, que história. E começou como assim? Vou explorar um pouquinho Pode, mais. pode Vou explorar. explorar um pouquinho mais, só para a gente entender, porque eu acredito que sempre a história de vida, quando a gente compartilha, tem uma pessoa que às vezes tá ali, ela tá no canto, fala assim: ah, para mim não dá mais. Não quero. Ó, você passar por isso, ter vencido, chegar onde você tá chegando hoje, as coisas que você tá conquistando, é uma Exatamente. guinada, é uma guinada gigantesca. Mas assim, começou como? Você fez bariátrica e dali o quê? Mas era muito ou pouca quantidade, você já tava. Pouca quantidade, eu já ficava muito mal, né? E não tinha o limite. O problema é a falta do controle, não é nem a quantidade que bebe, né? É a falta do limite do controle. Eu não tinha controle sobre aquela situação na minha vida. Aí na pandemia, com a pandemia, tudo parado, intensificou mais. 90 dias, Laila. 90 dias internado numa clínica, de 22 de abril, 24 de abril a 22 de junho. E qual era o contexto familiar nesse sentido? Quando isso aconteceu, você falou, Eu não ah, era casada ainda, né? tá. Então, assim, eu decidi com a minha mãe e a gente eu fiquei numa clínica em Guapimirim, uma clínica muito boa, né? E que, assim, realmente foi minha virada de chave lá. E eu falo que aquela clínica me salvou. E, assim, foi maravilhoso naquele momento essa clínica na minha vida. Eu acho, assim, que eu consegui me enxergar. E quando eu cheguei lá, até depois, hoje em dia, né, as pessoas falam, ah, mas não é bem o alcoolismo. Eu também não vou me testar, né? Não Sim, me teste, com não me certeza. teste. Se é ou não é, eu não sei. Mas eu, com certeza, eu estava depressiva e sempre foi falado isso, que eu não tinha identidade. Quando você não tem identidade, qualquer coisa te basta. Você não sabe para onde você quer ir ou para onde você vai. Para qualquer lugar você está indo, porque você não sabe quem você é. Então, se você não sabe quem você é, era exatamente isso. Então, a bebida vinha, dominava a minha vida. Então, os meus problemas, aí começava aquele negócio, né? Porque a pessoa tem problema e começa a chorar, aquela coisa horrível. Então, assim, foi um momento bem difícil, né. Eu sofri violência doméstica do meu ex-sogro, na época, então eu levei 2 socos na cara, eu falo que hoje em dia eu falo, que até um soco na cara te bota pra frente, porque foi após isso que minha vida ficou um caos, e eu consegui enxergar o que estava acontecendo na minha vida. Também a autoestima, né? Preciso mudar, Exatamente, né? Mas viu, você também tomou a decisão conjunta de se internar. isso aí, Você partiu, foi um diálogo com a sua mãe, tudo uma construção, mas você viu, opa, eu cheguei num ponto aqui que eu preciso cuidar um pouquinho de mim. Que é o que a gente exatamente. não consegue enxergar quando a gente tá nesse cenário. Eu fiquei 90 dias reclusa, né, sem celular, sem visita, porque aí na pandemia não podia nem ter visita. A minha família não podia me visitar, minha família conseguiu me visitar a Verdade. primeira vez com 50 dias internado. Verdade, você pegou uma época pesada. Muito complicado. Pesada. E interessante você ter falado isso, porque, por exemplo, eu já fui no evento de direito e já falei sobre a minha história de vida. E após o evento de direito à saúde, uma pessoa chegou para mim e falou que estava vivendo aquilo que eu vivi em Isso, 2020. Aí eu falei assim, pois é, mas tem saída. é Tô eu aqui para te isso. falar. E a gente pensa assim, ah, o que tem a ver direito com isso? Não, isso é uma história de vida porque muita gente, muitas mulheres passam por o que eu passei. Muitas, não são poucas, não. Nessa clínica que eu fiquei, era clínica de, né, problemas mentais, dependência química em cocaína, outras, e alcoolismo. Todas as mulheres que estavam lá somente por álcool, porque a maioria era álcool e drogas, né? Mas as que estavam só por álcool, todas eram bariátricas. Todas. Inclusive uma senhora de 70 anos. Veja como não é só a escolha. Primeiro que muitas pessoas vão fazer, e nós vamos lá na frente falar sobre isso com um pouquinho mais de detalhes aqui, mas essa questão de bariátrica, pós-bariátrica, tudo que envolve esse cenário, vem de questão de doenças, comorbidades, a obesidade é uma doença. E com uma série de implicações que pode até levar a vida das pessoas. Às vezes a gente não dá muita atenção, Essa senhora se suicidou de 70 anos. é o que eu estou dizendo. Já pensou um cenário desse? É por isso que eu falo que é muito importante você compartilhar, então eu fico muito feliz que você coloque isso, não para a gente pegar e expor isso de uma forma que te constranja, mas não. Sempre tem outra pessoa ali que está passando por um problema até maior que o seu, e a pessoa está precisando disso, de um incentivo. Alguém já passou, eu também. Olha, uma pessoa nem te conhecer e chegar Isso aí. para abrir para Eu achei muito você, interessante. mas porque você serviu de inspiração, você impactou. Imagina se você guarda isso para você,
Ah, não, me envergonho com a minha história. Eu tenho a seguinte opinião. Nossa história, trajetória de vida, ela é feita de sucesso, mas de uma série de fracassos. A gente não tem sucesso desde que nasce até o momento que nós estamos aqui conversando. Teve uma série de fracassos nessa trajetória. O que vai definir o caminho que nós vamos levar é quantas vezes eu vou levantar. Percebe? E quando você traz isso, quando você coloca a sua história, você impacta a vida das pessoas. Você transforma com a sua história, porque você passou. Passei. Só você sabe o que você passou nesse período. Está contando aí de questões de violência doméstica, ou onde chega, né, o caso. Ficar 90 dias reclusa com esse tipo de questão, não é para qualquer um. O psicológico vai lá para baixo. E eu saí de alta, porque eu entrei espontaneamente e eu podia sair a qualquer momento. Porque como Ai, que eu legal. assinei a minha entrada, né? A qualquer momento. Se eu chegasse uma semana depois e falasse que queria ir embora, eles não podiam me segurar. Então, eu fui a dona da clínica uma vez falou isso pra mim, não, porque aqui eu tô voluntária. Não, voluntária não, porque ninguém vai pra uma clínica de reabilitação tão voluntária. Sempre existe uma perda. Você tá naquele local, você não tá porque você quer, bonito, hoje eu vou pra uma clínica de reabilitação, vou ficar aqui. Não, você tá perdendo alguma coisa, por isso que você tá lá. Né? Então, realmente, eu tava lá voluntária e eu poderia sair a qualquer momento, mas eu decidi terminar o tratamento. Foram esses 90 dias que eu fiquei internada e realmente, eu acho que foi assim, pontapé, é uma decisão mesmo, né, que eu tomei na minha vida. Eu falei, eu não queria mais aquela vida pra mim. E de lá pra cá, esses 6 anos eu vim reconstruindo a minha vida e construindo coisas novas. Crescimento. Buscou o crescimento. Vamos para um. Veja que tem mais histórias aqui. Você vê que o negócio aqui. A gente não faz aquele papinho, não. A gente vai profundo mesmo. Falando em profundo, como a gente fala para muitos advogados, pessoal muito hoje do digital é acostumado só a acompanhar aqueles lindos 15 segundos que passam ali nos stories ou de uma postagem, ver todo mundo lindo, maravilhoso, luzes, mas não sabe do perrengue do dia a dia. Eu gosto sempre de trazer o dia a dia. Qual é a rotina da Laila? Conta Vamos aí. ficar Não, cansados. vamos. Vamos, sabe por quê? Porque eu acho assim, hoje a gente está glamorizando tudo. É só um recorte. São pequenos recortes da vida de alguém. E a gente não consegue verificar o tanto de coisa que aquela pessoa faz no dia. Hoje você chegou aqui para a gente fazer esse podcast. A gente estava fazendo uma sala com outra turma, você chegou. Quantas atividades nós fizemos nesse curto espaço de tempo? Exatamente. Só que as pessoas não veem isso. Elas só veem aquele recorte. É um vídeo, é uma coisa. Fala assim, nossa, que vida maravilhosa. Mas todo mundo tem uma rotina. Explica aí, como que é a sua rotina diária? Então, eu tenho uma rotina pesada. Eu morava no Rio, né, na capital, e nos mudamos agora em março para a minha cidade natal, que é Araruama, que é uns 120 quilômetros do Rio. E assim, mesmo morando numa cidade de interior, é uma vida bem agitada, né? Eu cuido do meu pai também. Meu pai, ele mora sozinho, mas eu sou a rede de apoio dele, né? Então, assim, eu tenho uma rotina com ele de levar médico, de cuidado. E faço academia agora, né? Agora, porque agora essa foi uma chave, uma das últimas chaves que assim que eu venho virando. Essa foi a última chave que eu virei, que antes de cuidar de qualquer pessoa, eu preciso cuidar de mim, né? Boa! Porque, como eu falei, eu tenho a questão do cuidado. Se eu só cuidar do outro, eu vou sucumbir. Então, assim, eu agora tenho tentado colocar isso como prioridade. Então, eu acordo muito cedo, faço minha academia, Que vou para o horário você escritório. acorda? Conta Eu aí acordo pro povo. 5h20 da manhã. Isso. E às vezes vou dormir muito tarde, né? Nós temos a nossa religião, eu sou evangélica, né? Protestante. Então, assim, a gente vai à igreja alguns dias na semana, então a gente chega tarde, a gente tem uma rotina muito puxada, tanto eu quanto meu marido, ele trabalha também, ele é enfermeiro. Então, assim, a gente vou pro escritório, despacho, atendo, telefone comigo, pode me mandar mensagem que é quase instantânea que eu respondo, quem me conhece sabe. Parece alguém que você conhece, É, né? né, Edu? Eu falo pra Edu, você é igual a mim. Eu adoro mandar as coisas pra ele que eu falo, já sei que vai me responder. Pode me perguntar, todo mundo que tá aqui vai ver que se eu não respondi, é porque eu acho que aconteceu alguma coisa. Ou acabou a bateria. Eu tenho amigas que às vezes mandam pro meu marido. O que que aconteceu? Porque lá ele não tá respondendo, o telefone não tá chegando mensagem. Não, não, acabou a bateria. Então, assim, então eu tenho uma rotina muito pesada, e mesmo assim, né, eu compartilho algumas coisas no Instagram, claro que nem tudo a gente compartilha, né, porque todo mundo gosta de ver
é sucesso no Instagram. Ninguém gosta de ver derrota, eu não gosto. Então assim, eu sempre procuro mostrar um pouco da minha rotina que é puxada. Em que momento do dia você acha que você rende mais? Profissional. Profissional, eu rendo muito mais de manhã, mas acredita que eu tenho trabalhado mais à tarde agora, mas eu rendo mais de manhã. É mesmo? Tudo de manhã eu prefiro fazer de manhã. É que também, né, tá crescendo, É. cliente tá chegando, eu posso Ó, render de manhã, mas tô trabalhando à tarde, ó. essa semana eu tive que trabalhar de madrugada para estar aqui. Olha, isso aí foi É, uma das coisas que eu sempre almejei na minha vida, assim, ter, né? Eu tenho muitas amigas advogadas e que foram a minha inspiração. Tenho muitas, muitas, né? E elas são, assim, eu sempre falava, ai, quero ser, sim, ter a vida agitada de trabalho profissional. E olha, hoje eu tô tendo uma vida agitada. Tá agitadinha, não tá agitadona, mas tá agitadinha. vai chegar, Vai vai chegar, tá? chegar. Mas Antes já era tá, parada, né? mas Igual já tá muito melhor dando do que... dengue, antes estava dando dengue. Não tá muito melhor que antes? Isso aí. Tava dando dengue. Agora já tá uma lagoa com vento, então tá agitadinha. Ô, tá bom. Vai chegar o mar. Se tá trabalhando até de madrugada, é porque cliente tá Tá chegando. chegando, tá E a gente chegando. tem que cuidar, É né? isso aí. Legal. Você falou da sua rotina, falou onde você rende mais. Você consegue descansar sem culpa? Porque advogado tem aquela coisa. E as pessoas acham que a gente dorme até do jeito que tá aqui, mulherada com seus taês, com seus escarpãs. Acho que a pessoa acorda e dorme daquele jeito, não faz outra coisa na vida. Por isso que advogado trabalha. Você consegue sem culpa? Porque a gente trabalha demais. Então, outro dia meu personal tava falando isso comigo. Falou, ninguém faz nada, tudo correndo. Eu falei, eu faço tudo correndo. Tudo na minha vida é assim. Por quê? Eu coloco muitas metas durante o dia. E se eu não cumpro aquelas metas durante... Porque também eu sou de essência, A minha essência é uma pessoa procrastinadora. Então eu tenho que trabalhar com metas. Então eu tento fazer o maior número de metas. Só que às vezes eu coloco muitas metas por um dia só. Quando chega à noite, a cabeça fica assim, eu tô deitada, eu fico, gente, mas eu não fiz, tinha que ter. Foi exatamente, algumas madrugadas eu tenho acordado por conta disso, não tenho dormido por conta disso. Eu falo, em vez de ficar pensando se eu tô fazendo, eu vou levantar logo dessa cama, vou fazer e volto pra dormir mais tranquila. Então é isso que eu tenho feito. Fazer Não o que- sempre, né? Fazer o que Claro. precisa ser feito, né? Exatamente, porque fica assim, martelando, fica na cabeça. Gente, mas eu tinha que ter feito isso, feito, não fiz, botei no papel e não fiz. Você consegue separar vida pessoal e profissional ou tudo virou um bloco? Mais ou menos, não. Conta aí, aqui é real, aqui é Chamar real. meu marido aqui, ele vai fazer uma chamada de vídeo e vai falar: não, não consegue. Ela tá no telefone, comendo no telefone, falando no telefone. Não, isso é difícil. Eu tenho tentado algumas horas, assim, no dia eu falo assim: vamos ver um filme juntos. Assim, quando eu não durmo. É, o filme Que é só ainda pra dormir. A gente só coloca o filme pra dormir, vamos combinar, vai. que é a parte que me relaxa tanto. Ele, pô, mas você disse que esse momento era de qualidade nossa, você tá dormindo. Mas é isso que eu tô Falei, mas olha, procurando. é qualidade, eu tô dormindo. Coisa que eu não faço. Depois você me direito. conta, depois você me conta. Eu também tô nessa fase. Mas é difícil. Essa fase aí, porque eu sempre tô trabalhando. Ele fala, pô, mas é impressionante, né? Você sempre fala que tá trabalhando quando eu tô no telefone. Ele fala, olha, pelo amor de Deus, estou trabalhando, me deixa aqui. É dura essa questão da gente separar mesmo a vida Muito pessoal e difícil. profissional, porque E é profissional liberal, né, também. então ele vai saber que é complicado. Lógico, é um ponto de equilíbrio, a gente Claro. busca, tem coisa que uma vai atrapalhar a outra se a gente não se organizar o mínimo possível. Mas para o advogado é algo muito complicado. E Ainda. da saúde, como que faz ainda? Advogado da saúde. Da saúde ainda mais. Vê que é um desafio diário. Mas a gente tem que se testar e tem que ir fazendo, tentando porque é também. ponto de melhora. Se a gente não fizer, vai ficar aí vira o caos mesmo. Porque não é certo também, né? O tempo todo você ser aquela pessoa o tempo todo ali, não é o certo. Tem que ter um equilíbrio exatamente. E ainda mais para quem é acelerado, né? É, Aí, né? Que eu nem sou acelerado, falo rápido, falo tão devagar. deixa eu fazer mais uma aqui para você. Você já até falou disso aqui, ó. Eu tinha marcado, mas você já respondeu ela. Mas eu quero que você fale mais sobre isso, porque eu acredito que seja algo muito presente para os advogados e da saúde mais ainda. Qual é a sua relação com celular, mensagem, urgência? Conta aí. Você já falou que não larga dele, Não mas lá. fala aí. Meu membro. Meu marido fala que isso aqui é meu membro. Laila, isso aqui, Laila tem 3 braços. Os 2 dela e mais o celular. Que se ela ficar sem, acho que era mais fácil ela ficar sem a mão do que sem o celular. Não, é muito difícil, gente. Eu acho, assim, muito desafiador essa situação do celular. Do WhatsApp, isso aí. Até do atendimento mesmo, dia a dia, porque você, para fechar uma ação, você precisa atender. Para atender, você precisa ter aquele tempo. E depois, para produzir, você às vezes já está com outro. É muito complicado.
Aí vem o Edu ainda criar bloco de atividades, Boa, aí, né? É, aí, tarefa. né? Aí o Edu vai ficando pra trás, tadinho. Ele daqui a pouco vai ser um que eu vou perder o sono. Daqui a pouco ele vai me fazer perder o Eu tenho que sono. entrar nas metas, Tá eu tenho que entrar vendo? nas Tá vendo? metas. Isso aí, a meta, você tem que botar lá meta. Vou botar meta, palavra meta. Não vai botar tarefa, não, vai mudar, né? Vai Boa, botar vou meta. mudar, vou mudar. Qual um hábito simples assim que você acredita que melhore o seu dia? A oração, meu devocional, meu momento com Deus, que pra mim é assim, tudo pra mim. Pra mim, Deus Inegociável, é né? inegociável. Você Deus faz é isso, Deus. você faz isso o quê? Da manhã? De manhã. Da Sempre, manhã? tudo eu faço sempre de manhã. De manhã. Essas academia eu faço de manhã. Eu faço de manhã, não é pra ficar livre, né? Mas é um momento pra não. Antigamente eu falava assim, gente, ninguém merece malhar 5 horas da manhã. Hoje eu tô mordendo a língua, saindo de casa de noite ainda pra malhar. Por quê? E eu falei isso com o meu personal. Eu falei, a melhor horário pra se malhar é 5, 6 horas da manhã, porque você não negocia com ninguém, só com você. Você só tem que vencer você. 7 horas da manhã, você às vezes tem um compromisso, você tem que adiar. 8 horas, então vai ficando muito E mais com difícil. certeza vai servir de muleta. Você vai Exato. torcer pelo compromisso para deixar aquilo para trás. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Acabou, é você e Segunda, você. é isso aí. Segunda-feira, 6 horas da manhã, eu tô lá na academia malhando, depois vou pro spinning. Então, assim, eu sempre acordo 20 minutos antes para poder fazer esse meu momento com Deus, ter esse momento de oração, eu e Deus, no meu secreto. Esse é um ponto bacana. Pessoal, independente de religião, Não. cada um tem a sua. Mas o que que Deus representa na sua vida? Acho isso legal da gente falar. E na minha representa muita coisa. Tudo, tudo, tudo. Para mim. Eu quero que você que esteja aí do outro lado faça também a sua leitura. Se você não acredita também, eu respeito, mas eu estou falando aqui do espaço. O que que Deus representa na sua vida? Sua vida hoje, qual seria ela com Deus e sem Deus? Já parou Sem para Deus é pensar? nada. Então, Deus é isso aí, tudo. Tudo na minha vida, né? E acho que tudo que eu construí, né, foi graças a Deus mesmo, porque também até Deus não adianta só orar, é oração. Orar e ação. Então, claro que Deus nenhuma passagem na Bíblia, né, nenhum milagre foi lá, Jesus fez, né? Sem a autorização da pessoa. Se a pessoa está fazendo alguma coisa, levanta e anda. Eu faço milagre. Entendeu? Sempre tem uma ação Isso antes mesmo. do milagre. Então, assim, eu decidi, tomei a iniciativa e Deus foi moldando e vem moldando a cada dia, né? Porque a gente é um ser humano em construção, a cada dia a gente precisa moldar e mudar. Então, assim, Deus para mim é tudo na minha casa, dono do meu lar, dono de tudo, meu casamento. Ele é, né? A gente fala lá em casa que ele é a terceira dobra o cordão de 3 dobras. É eu, meu marido e Deus. Então, assim, a gente vem levando isso como lema da nossa vida e assim tem dado certo até hoje. E novamente, né, independente de religião, Isso aí. Deus é relacionamento. Quanto mais você se relaciona com Deus, acredito que o caminho ele é trilhado de uma forma melhor. A relação melhora, porque tem gente que às vezes não sabe nem conversar com Deus, não sabe Isso nem aí. pedir. Então, quanto mais relacionamento você tiver, melhor e realmente ele vai conduzindo. Eu também acredito muito nisso. Agora, perguntinhas. Agora é da Laila ligada no 220 mesmo. Você é do time que responde rápido porque é eficiente ou porque a ansiedade não deixa esperar? Ansiedade, com certeza. Se for pra ser sincera, é essa. Se for pra ser bonitinha e Não, eficiente. nada aqui é Porque eu sou sinceridade. muito eficiente, não sou ansiosa. Só que não, é porque a É porque ansiedade é impera. ansiedade mesmo. A ansiedade da pessoa consegue, às vezes, ai, Jesus, em vez de pensar, não, a pessoa já está respondendo. Você descansa de verdade ou só muda o tipo de problema por algumas horas? Muda o tipo de problema por algumas horas. Finge que descansa. Quando, como na verdade, agora voltando para uma questão de, a gente não conta só aqui as vitórias, a gente coloca aqui o que é a real. Advocacia da vida real, é vida de verdade. Como você reage em momentos de pressão? Quando o circo tá pegando Eu, fogo e quando o negócio eu tá. não era assim, mas eu tenho ficado bem, assim, não é ignorante, mas assim, às vezes um pouco grossa. Às vezes, muita coisa na cabeça, a pessoa vem e pergunta, não estava só falando que era assim. Isso algumas vezes agora eu tenho notado, assim, eu acho que é um pouco de impaciência, né? Nem grosseira, não, grossa não, mas assim, um pouco paciente. Eu acho que eu tenho ficado um pouco paciente por conta da demanda. É, apertou a demanda. Tô ficando um pouco mais impaciente. A pessoa pergunta uma coisa, eu falo, se for ainda uma pergunta boba, chega a dar.
Fala, por que você perdeu 10 segundos da sua vida pra me Pergunta meu perguntar marido isso? agora como que tá a impaciência dele. Ele falou, nossa, você tá impaciente, né? Eu falei, não, pô. Decide você, faz você aí. Então vai, né? Vai, Então vai. resolve aí você, que eu tô com muita coisa pra resolver aqui. Você acha que você se cobra mais do que deveria? Me cobro muito. Acho que me cobro mais do que eu deveria mesmo. É mesmo. Por que que você acha que você se cobra mais e por que você se cobra mais? Porque eu acho que tudo tem que estar impecável. Por quê? Eu vou dizer, eu acho que esse é o motivo principal, porque eu gosto de ter o controle de tudo. Então, se eu gosto de ter o controle de tudo, eu cobro muito. É porque eu tenho que ser a melhor filha, a melhor irmã, a melhor esposa, a melhor dona de casa, a melhor faxineira, a melhor advogada, a melhor pessoa. Não posso falar não. Já que eu vou pra fazer, eu vou fazer esse Exatamente. negócio acontecer. Aí eu me cobro bastante. E as pessoas percebem que você é controladora, assim que Com você já falou, certeza. você falou de controladora Eu que muitas vezes, porque eu sou muito controladora. Olha, a gente fala muito de personal porque ele é quase um psicólogo, né? Aí ele falou, ele virou pro meu marido e falou assim: não, essa mulher não é nem a prefeita da casa, é a presidente. Aí ele falou, pois é, você vê que eu moro num quartel. já perceberam que o marido dela fala sim quando ela deixa. Se não, sim, ela já Ele deve responde. estar gostando, que ele tá lá no Rio, deve estar falando assim, ai, tô com uma folga, 4 dias tem live. Esse é o descanso dele aqui. Esse é o descanso dele Tá aqui, ó. descansando, fala essa mulher, pelo amor de Deus, tudo tem que ser assim, ó. Organizado, não pode ser no tempo dele, tem que ser, claro, no meu tempo. Se eu pedir pra ele fazer uma coisa, não for naquele momento, eu já fiz. Não pode deixar que eu já tô. Vai lá, eu vou fazer no meu momento. Não dá, pode deixar que eu resolvo. É melhor, evita o Exatamente. desgaste. Não. Laila, o que que você acha que hoje você faz melhor do que no início da sua carreira? Eu tô pra Tudo. Laila. É mesmo? Conta aí. Eu acho que eu acho que quando eu me formei, eu me formei uma advogada muito crua, assim, né? Mesmo vindo de um estágio muito bom, fiz estágio na defensoria, mas eu era muito. Então, assim, hoje em dia eu acho que eu mudei muito e, assim, construí uma. E amo o que eu faço, né? Me encontrei no direito à saúde, então, assim, eu acho que isso faz toda a diferença. Você descobrir o propósito de vida, sua identidade, você conseguir juntar, linkar tudo isso, né? A sua personalidade com a sua identidade, o seu propósito de vida com a sua profissão. Então, eu acho que hoje eu tô bem completa, claro que não é, sei melhor, tudo, claro que não, longe disso, tá? Assim, estou em construção. Só que hoje, né, eu tento sim, por amar o que eu faço, não tem aquela história que a pessoa trabalha no que gosta e não trabalhará nenhum dia na sua vida. Então, assim, é meio que isso mesmo. Quando você se encontra, eu acho que você consegue conectar tudo. Então, assim, eu hoje estou vivendo a melhor fase da minha vida, assim, em todos os aspectos, e profissional, com certeza, porque eu me achei, né, no direito à saúde. Que bacana. Tem algum medo silencioso que acompanha a sua trajetória? A Laila tem medo de algo? Cara, assim, eu vou dizer, tenho medo da minha mãe morrer. Isso eu tenho. Porque a gente é muito, muito unida, né? Então, assim, então, eu tenho, e ela é muito a minha rede de apoio, ela me ajuda. Então, assim, eu tenho esse medo sempre eu tive muito. E às vezes eu vou fazer uma ação, fico com um pouco de medo, alguma coisa assim, tem que me aprofundar mais, né? Porque a gente não sabe tudo. Então, realmente, eu tenho alguns medos, assim. Da sua mãe, eu teria o mesmo medo. Eu já passei por isso e eu sei o quanto que isso é Meu marido também, complicado. então a gente. É complicado e é um medo mesmo. Você tem medo de morrer? Não, eu não. Você não. Não, não tenho nenhum. Não. Eu Não tenho tenho. pavor. Eu não tenho, engraçado. E eu sei que Mas eu, eu tenho, eu mas eu sei que tenho eu vou. muito medo, assim, de perder alguém da minha família. Da minha mãe é mais. Mas, assim, meu marido, isso aí, assim, meus irmãos, eu tenho muito, muito medo dele. Agora de mim, não. Tranquilo. Tranquilo. Eu já tenho pavor, vou confessar. Sei que o dia vai chegar, mas espero que demore bastante. Deus, minha senha, guarda a minha senha aí, por favor, que eu preciso pagar muito Quer boleto fazer ainda. hora extra na terra. Não, não quero. Tem um momento certo, né? Tudo tem o tempo de Deus, né? E tem uma hora que a gente acaba virando fardo. Isso Se aí. não é pros outros, é pra gente mesmo. Isso Então aí. é hora da gente descansar. Tem um descanso pra todo mundo. Mas nesse momento, o que você tava falando aí, você comentando que você tá vivendo o melhor momento da sua vida, e eu tenho isso muito ainda. Então eu quero um pouquinho mais, quero vivenciar É, isso. mas eu Mas não tenho medo, não. na vontade de Deus. Mas você falou de uma questão aí, do medo quando você vai fazer uma ação, aquela coisa. Como que você trabalha isso? Você tem esse medo, o que que esse medo provoca em você? Porque acho que esse que é o ponto, porque tem pessoas que o medo, ele pega e paralisa. Ah, não. Tem pessoas que o medo faz você ficar mais atento.
Eu tenho medo, então eu vou precisar buscar mais aqui para resolver melhor. Exatamente isso, não me paralisa, o medo não me paralisa, né. Inclusive faz até avançar, porque, por incrível que pareça, as ações que eu tenho medo são as que melhores eu faço. Porque ficou com aquele medo, né, porque a pessoa que quando cai numa rotina, você já faz meio que uma coisa no automático. Quando você começa a ter um medo, uma certa cautela, você faz Isso, muito melhor. claro. Você eh, procura, né, por isso que a gente também tem, graças a Deus, esse espaço da mentoria, que é maravilhoso, porque, assim, você consegue, né, pegar uma ação, porque você não tem aquele negócio: "Ai, não vou saber fazer". Não, pô, você tem outras pessoas que você pode debater, conversar, né, pessoas que estão um passo à frente de você, né, que sabe alguma coisa diferente de você, tem um outro posicionamento, tem uma outra visão, então isso eu acho esse espaço também muito interessante, né. E e você vai crescendo ali, ouvindo outras histórias, ouvindo outros casos, quando vem um caso seu: "Ih, acho que eu não sei fazer isso aqui não, não sei se eu vou. Ih, mas fulana falou disso semana passada. Ah, eu acho que vai dar, vou dar para ela". E a gente vai chegando num denominador e a ação vai construindo, vai indo. Depois você vai com confiança, né, porque aí quando distribui você já está confiante. Com certeza, já fiz. Mas esse ponto que você tocou no ambiente de mentoria ou num grupo que você esteja, e eu entendo que isso é legal, porque a gente percebe que a gente é no mesmo ponto que a gente é aprendiz, a gente também é professor. Porque cada um está no estágio dentro da mentoria, então um caso que você não sabe, está se valendo daquele ensinamento. Alguém ali vai te dar uma experiência, alguma coisa, e você absorve. Com Mas você certeza. também tem muito a ensinar, porque a gente sempre tem aquela noção de se colocar na posição. Nossa, mas talvez fulano ele saiba muito mais que eu. E a gente percebe que todo mundo sabe determinada coisa e todo mundo vai aprendendo com aquilo e vai crescendo. Então eu acho que o medo num ambiente desse ele diminui por conta dessa troca. Hoje eu tô aprendiz aqui, mas hoje eu tô te ensinando alguma coisa, amanhã a gente vai trocar isso, e na mentoria esse ambiente é legal, ou em grupos, quando as pessoas aproveitam isso, elas crescem, É, eu porque na acho. verdade a gente nunca, e eu vou falar para vocês que estão do outro lado, quem está passando por aqui, quem está começando na advocacia, a gente não sabe tudo, Tá nem longe. perto de saber tudo. Todo dia é um aprendizado. Todo dia, se você quiser algo novo, chega para você. E é legal esse algo novo, é legal aprender. Quando você acha que você já sabe tudo, é hora de você Não, repensar a sua vida, porque tá é complicado. isso aí. Você vai ter problema. Você estagnou. Você não tem mais nada que aprender. Às Muito vezes, chato, né. tem- Você achar que não sabe, é, que porque já sabe tudo. às vezes você tá ali, que você está falando de trabalho, tá fazendo aquilo, alguém pergunta: Nossa, mas você não sai daí, pô, porque é tão legal o que eu tô fazendo, que eu quero mais, eu quero saber Isso é mais. muito bom. Não é? Não é Eu legal? acho muito interessante. Isso é em grupo, gente, igreja é uma coisa, é isso. E isso é Igreja é grupo. isso, ó. Eu vou dizer um grupo que também me ajudou muito. É assim. Você vê outras histórias, você vai compartilhando, você vai fazendo. Então, grupos. Se você trabalha com uma pessoa que também é advogado, mesmo, você está construindo uma vida, seu relacionamento com seus amigos é assim, com seu marido. Todo mundo te faz crescer um dia e você vai sempre aprendendo. Essa troca genuína, É isso aí. se as pessoas, se elas parassem um pouquinho, tirarem um pouquinho do ego e realmente estivesse ali com a questão de compartilhar e receber, o negócio anda, você aprende em todos os locais. Agora, quando o ser humano ele quer ser ilha, só ele É existe no isso mundo. aí. Aí é onde está o problema e a coisa não conecta. O que é que tira você do sério no dia a dia? Injustiça. Por Complicado, né? exemplo, Complicado. pode falar, morosidade do judiciário na saúde, eu acho Pode absurdo, isso tudo. me revolta. Várias. Juiz, se você passar quem estiver assistindo, é na ação dela que você vai julgar, não é na minha, hein? Não é nada, mas a morosidade é complicado. É Gente, complicado. você pede uma coisa que às vezes é simples, a pessoa fica. Isso me irrita profundamente. Isso me irrita profundamente. Principalmente vendo que uma pessoa está precisando de um medicamento. Você despacha 3, 4 vezes, a pessoa parece que não está entendendo. Vai, fala que vai fazer, não faz. Bota no balcão, faz um balcão e não resolve. Isso me deixa assim, na parte profissional. Isso me deixa, assim, muito chateada, que eu fico assim: "Gente, a pessoa não tá vendo". Aí eu volto, desligo o telefone e falo: "É porque não é tua mãe". O grande problema para mim é a questão da burocracia. Isso aí. E você querer criar burocracia em algo que é simples de resolver. E simples no sentido de, isso é urgente, decide. Se você não concorda, decide. Isso aí, que eu posso fazer alguma coisa. Decide, mas decide. E outra questão, por isso que eu falo da burocracia. O grande problema para mim hoje
falando de judiciário, falando de justiça, é burocracia. Pelo seguinte, você faz 3 pedidos, a pessoa analisa um, aí você tem que lembrar que tem outros 2. Aquilo já vai novamente, vai entrar numa fila. Então, para com a burocracia, leia o que está sendo pedido. Da mesma forma que no nosso escritório a gente tem uma série de coisas para fazer, eu sei que lá no gabinete eles devem ter muito o que fazer, quem trabalha no cartório, todo mundo tem trabalho. Mas a partir do momento que eu sentei para analisar aquele caso, Termina. leia o caso. São 3 pontos, 3 pontos. Eu posso discordar dos 3 pontos, eu posso negar os 3 pedidos, não tem problema nenhum. É só a forma de enxergar aquele caso. Mas decida. Não, fica essa coisa, agora é conta-gotas. Isso. É E cria, direto. e cria uma burocracia. E parece que está virando uma rotina mesmo. Rotina. Eu também fico possesso com isso, porque acaba com o nosso dia. A pessoa está precisando. Está precisando. Ninguém procura um advogado especialista em Perfeito. saúde se não estiver precisando. Né? Às vezes ninguém vê o seu post ou o seu rios se não estiver passando por aquela dor, porque não tem sentido. É isso. Ninguém vai ficar ouvindo sobre uma medicação de câncer se não estiver vivendo uma dor, né? Se não tiver alguém da família precisando de alguma coisa em relação. Se eu estou entrando com uma ação pedindo medicamento, é porque a pessoa está precisando. Com Então, certeza. assim, não dá para entender esse tipo de posicionamento. Isso é revoltante. Me diga 3 qualidades suas fora do ambiente profissional. 3 qualidades. Amiga, amorosa, alegre. Tudo há nessa aí. Viu? É verdade. Amiga, amorosa e alegre. É verdade. E quais 3 pontos que você ainda quer melhorar? Coloquei 3. Procrastinadora algumas vezes, né? Porque percebo. Mas eu procuro refúgio. Essa parte eu brigo sempre. Todas as vezes eu falo. Controladora também, porque é isso que eu tô falando, tudo em excesso é ruim. Controladora e mandona. Dá para dar uma baixa a temperatura. Agora, Dá para melhorar porque eu nisso. não sou, nem sou a dona da verdade, eu sou a deusa da razão lá em casa. Na minha família. Já mudou. Lá vem a deusa da razão, não pode. Não é dona da verdade. De dona passou pra deusa. Eu tô dando risada porque eu já ouvi isso também. Nós vamos ter que mudar esse cenário. Eu já ouvi isso também. Lá vem lá, ela chega com aquela palestrinha dela. Tá falando isso pra mim. Meu marido fala assim, gente, já vem com o sermão. Eu só... Tá bom lá, ela já resolveu. Já tá tudo Não certo. precisa do sermão todo, já chega. Já ouvi isso. Você acha que você amadureceu mais pela vida ou pela profissão? Pela vida. Pela história, né, que ela contou aqui pra gente. Já apanhei bastante, aí vai aprendendo, vai amadurecendo. Que te fortalece quando bate o cansaço? Ou a vontade de largar tudo? Ou abrir um quiosque? O que te fortalece? Ai, eu acho que é a vontade de viver. E é exatamente isso. Eu tenho muito isso. Não decepcionar, não é nem pessoas, é Deus mesmo, isso aí, porque Ele me deu tudo. Então, assim, eu sempre penso muito nisso. Penso, claro, nas pessoas também, mas penso muito em Deus, assim, de não decepcionar. Então, é o que me motiva todos os dias a fazer. Porque às vezes a gente cansa, né? Então, assim, acho que o que me motiva é isso. Deus, fazer a continuar. Boa. Gostei. Hoje, pra você, significa sucesso? Sucesso para mim. Ter minha família reunida, né? Para mim é o maior sucesso. Ter minha casa, e minha profissão também. Mas para mim, sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver. Sucesso é isso, você ter uma vida completa, né? Deus, com família, ter sua casa, que é o sonho. Pensar que eu jamais, eu fico pensando, né? Às vezes eu fico reclamando. Eu vou fazendo uma comida. Eu falei, gente, mas eu sempre quis ter uma casa com várias coisas boas. E hoje eu tenho. Às vezes, por eu ter que fazer, né, alguma coisa, eu estar reclamando. Então, assim, às vezes eu sou muito murmurenta. Então, assim, eu acho que sucesso é isso mesmo. Mas eu acho bacana quando você fala isso. Eu sou murmurenta, mas você sabe, você volta e se agradece. Você é uma pessoa muito grata. Eu sou. Eu vejo o tanto que você comemora quando tem as vitórias, quando tem as conquistas, a forma que você agradece,
Porque murmurar, acho que faz. O ser humano ele é ranzinza Eu por fico, às vezes, natureza. se fosse meu marido, uma mulher ranchosa, a mulher ranchosa da Bíblia, aquela que fica. Mas assim, a Ai, gente tem isso, acho que todo mundo tem, mas quando a gente tem essa questão que você falou atrás, olha, eu tenho um compromisso ali com Deus. O meu problema é desagradar a Deus. isso Na aí. hora que bate e volta, fala assim, ô Deus, desculpa, já tô aqui, que cozinha maravilhosa, nós vamos lotar de panela isso Vou aqui. ficar o dia Nós inteiro. vamos fazer o dia inteiro, porque assim, eu quis isso. Exato. Você me fez merecer isso, eu cheguei com isso aqui, então nós vamos ter que tocar. Acho que essa questão que você linkou, acho que é o ponto que a gente Porque volta. às vezes a gente reclama da coisa que mais a gente pediu. Eu falo Você que isso por mim, pediu. eu pedi isso tudo. Eu pedi pra ter isso, me independente. Não, eu tô reclamando, eu tô lá falando, pô, mas Fa- assim, é muita doideira. Gente, o ser Falei humano é isso, muito. falei isso esses dias com uma advogada também. Ela falando que o sonho era ter cliente, que nem você falou, olha, tava no rasinho, tava com água, tá chegando. Agora tá melhor, chegou, chegaram tantos e não sei o quê, e agora o que que eu faço? Você não pediu? Se Deus colocou para você, ele vai capacitar você para dar conta. Agora Exatamente. respire e vai. Você Só chega pediu. no propósito quem passa pelo processo. É, Senão não tem jeito. você pediu. Então, saiba pedir, que você está pedindo errado. E aí eu tirando onda. Eu falei, se você pediu errado para Deus, imagina lá pro juiz, se você não souber pedir. Então, Ai, não, tá certo, já tô agradecendo, Edu, já tô agradecendo, Edu. Então, bora, pede pô. paciência pra Deus pra você ver como que você vai passar, o que que você vai passar na vida. Pede, pede. Não peço não, paciência eu não peço não. Chegamos num ponto aqui do nosso podcast, como eu disse no começo e como eu digo sempre aqui nos outros episódios, nosso podcast não é sobre direito, é muito mais do que direito. Tá frente a frente aqui comigo, a gente conhecer o ser humano, tudo, mas eu vou chegar no ponto que vocês querem. Vou falar de advocacia. O que que te fez escolher a advocacia? Então, na realidade, no início eu escolhi porque eu não sabia o que fazer. Aí eu fiz direito, que era uma profissão legal, porque eu sempre gostei, eu sempre quis fazer medicina. Sempre foi meu sonho fazer medicina, mas minha família não tinha condições de fazer, de pagar para mim, tudo, e eu também não tinha boa vontade de ajudar estudando, então ficava muito difícil. Aí eu falei: "Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer direito, que o advogado médico tá ótimo, tá parecido". E nada a ver, né? Enfim. E eu assim fui fazendo, né, e fui descobrindo e no decorrer da faculdade gostei, fiz estágio na defensoria, amei, né? E lá na defensoria, depois eu fui pensando, né? Tinha muitos casos de saúde. Nossa, eu fazia na vara civil, então tinha muitos casos de saúde. Eu amava e amo fazer, até hoje em dia eu faço, eu gosto de fazer inventário. E aprendi, né? Foi meu iniciozinho. É mesmo? Aham. Então a advocacia, viu que a advocacia não Primeiras começou. declarações. A advocacia não chegou com aquela Não, escolha não. tal. E eu tinha um amigo que hoje em dia ele é juiz. Mas eu tinha um amigo que ele fazia direito. Falei: "Ah, já sei, vou fazer igual o Felipe, vou fazer direito também". Você falou por que você fez e o que que te faz permanecer nela, na Hoje advocacia. em dia eu amo, sou apaixonada, de descobrir essa área, então eu amo o que faço, amo essa parte do direito. E amo lidar com pessoas, eu amo lidar com pessoas, então eu acho que o direito é isso, você lidar com pessoas, você consegue, né, entro até demais. O problema da pessoa, quero pegar para mim, e a gente ver aquilo resolvendo, gente. Por exemplo, você pegar vamos pegar uma coisa assim, um home care. Você vê uma família que tá precisando de um home care, que a filha já não está conseguindo dar conta, né? E ver a qualidade de vida que aquela paciente depois começa a ter. Eu tenho pessoas aí de home care que me mandam fotos, você precisa ver o cuidado, a diferença. A pessoa já corada, né? A pessoa antes não conseguia levantar, às vezes com lesão por pressão. Então, assim, e não tem mais, porque tem um tratamento adequado, né? Eu não faço muito, mas autismo, né? Você vê a qualidade de que traz um tratamento para a criança é muito. Em que momento você percebeu que a sua atuação tinha um peso humano muito grande? Já que você falou que é dessa questão com pessoa, em que momento? Em vários momentos da vida eu vejo, eu acho que toda ação eu vejo como que a minha atuação faz diferença na vida daquela pessoa. Às vezes sinceramente, assim, não é gabando nada disso, porque eu não tenho isso. Mas às vezes eu sou o último suspiro daquela pessoa, É daquela família. isso, A é pessoa chega para mim isso. e fala: "Não sei mais o que fazer, não tem mais o que fazer", Você é porque às minha vezes última esperança. você é a última esperança, aí você tem que correr atrás e quando você consegue, quando você não consegue, às vezes você vai até aí você fica lutando boxe com o judiciário, é complicado, mas a gente não desiste, vai conseguindo e quando você vê aquilo, o sorriso daquela pessoa, nada paga aquilo.
É o que faz valer aquela carteira que a gente tirou, né? Exatamente, Você olha e exatamente. fala assim, agora tem uma finalidade para isso Isso aqui, aí, né? porque, claro que a gente cobra honorário, a gente não aqui nem. Sim, Amo coisa boa, amo viajar, claro, amo, todos amo nós. mesmo, amo, amo. Todos nós. Então, assim, mas assim, eu acho que é muito mais do que o dinheiro, é um propósito de vida mesmo. Dinheiro é consequência, porque se você trabalhar bem, você vai ter dinheiro. Se você trabalhar bem, pessoas vão te procurar, porque um vai indicando. Aquela parte que você falou lá no começo. Se eu for faxineira, eu quero ser a melhor faxineira. Se eu for cozinheira, a melhor cozinheira. Se eu for advogado, eu quero ser o melhor advogado. Se for na saúde para resolver o problema da pessoa, eu quero ser o melhor. Então, o dinheiro é consequência. É consequência. Se você corre atrás do dinheiro diretamente e esquece da sua E carreira, não dá. Quando você cuida do seu bem maior, e para a gente profissionalmente, nosso bem maior é a nossa profissão. Quanto mais você dominar aquilo, quanto mais você investir mesmo no seu conhecimento, você vai chegar naquele objetivo. Porque quantas pessoas, e essa parte que você falou, do tanto que o seu cuidado, que você gosta, quantas pessoas a gente não transforma? Não é um processo. Se as pessoas verificarem realmente, não um número de processos, é uma vida, é uma família. Você falou aí, deu um exemplo de home care, que muda na vida de uma pessoa. Imagina o entorno, aquela família, olha a transformação. E é você que causou isso. Foi o seu trabalho. Então, eu acho isso muito gratificante. O dinheiro vai chegando. Falando nisso, o que mais te move hoje? Resultado, propósito, reconhecimento, segurança ou legado? Ou tudo que eu falei aqui? quase tudo, quase tudo, mas assim, acho que propósito e legado. Posso pegar duas. Pode. Propósito e legado. Todas eu, né, claro, eu quero. Mas propósito e legado. Legado é um legado. Melhor do que herança é legado. Também. Eu acho Também que acho. legado tem um peso muito, muito pesado. Um peso pesado. Eu acho que legado é isso, assim, incrível. Você deixar um legado, é deixar a sua marca nesse mundo. É, vai de novo nessa questão de transformação, né? Acho que é muito legal a gente falar assim, pô, o que eu faço é muito bacana, mas o que eu faço, se eu conseguir deixar para alguém reverberar isso, pô, isso é tão Isso aí. gratificante. Se alguém se inspira em você e fala assim, pô, quero crescer com isso aqui, pô, isso é tão gratificante. Então, mais do que você faz. Agora é a hora que você auxilia aqui a produção. É, porque ele tem um momento que a gente fala demais, pronto, voltou a Pronto, Laila aqui voltou. para vocês. É essa coisa de a gente deixar mesmo, e a gente tem que pensar muito nisso, principalmente na profissão. Não é só se preocupar, por isso que eu falo, não é só o processo, não é só aquele caso. O que você vai deixar? Para quem? Como você vai deixar? Eu Como que acho as pessoas vão te enxergar, né? Isso é, também, isso tem tudo. porque na vida do advogado isso é muito importante. Essa construção é muito importante para o advogado. E outras profissões também, mas para a nossa aqui, eu acredito que é muito bacana. O que na tua atuação, na tua advocacia, ainda te emociona? Tudo. Ai, eu acho que é tudo, gente. Tudo. Quando chega pra mim, assim, me emociona. Tanto que as pessoas precisam, assim, são carentes. Eu ficava pensando, gente, mas gente doente assim, tanta gente precisando disso, né? Claro. Quando a gente vai começando a entrar numa área, a gente vai crua. Vai vendo, fala, gente, mas será isso? E no início também não é flores, né? Não chega cliente, aí você fala, é porque essa área da atuação não tem tanta gente. Cara, tem muita gente. Assim, gente, é Fiz uma palestra esses dias e eu falei isso. O pessoal até ficou. Falei, o Brasil é um país doente. é, Para pensar. Lógico, é proporcional ao tamanho da nossa população, que é gigantesca. Mas o Brasil é um país doente. Então a gente tem uma série de problemas, uma série de pessoas. E essa questão que você já colocou aqui, você com a sua profissão poder ajudar isso, imagine quantas pessoas nesse momento estão procurando alguém como a última esperança, como nós falamos. A pessoa já rodou, ela já tentou por ela mesma. desgastante, né? Não, eu É não. muito desgastante. Eu faço sempre esse exercício assim. Eu tô aqui para resolver, mas eu não queria estar na sua pele. É. É. Eu Que é não um queria. processo É um também, né? É um processo. processo, é um Não queria estar processo. na O sua pele. processo é um processo também, então, assim. Mas a gente é aquela esperança, a gente é aquela pessoa que pega na mão e fala, tô com você, você não tá sozinho. Então a gente vai achar um meio, porque às vezes a pessoa tá sem chance nenhuma. Veja que é uma área totalmente diferente das outras.
todas as áreas do direito são importantes para qualquer temática, Sim. para qualquer assunto. O Brasil também é um país cheio de problemas, então todas as áreas os clientes vão, mas a área da saúde em si é uma área diferente. Está tratando ali com a vida de uma pessoa, com a saúde de uma pessoa, que é o bem mais precioso que ela tem. Então, se você, por isso que volta de novo aquela questão. Se o meu foco ali é só no dinheiro, eu não alcanço aquela pessoa que eu preciso. Não tem que ser, o foco não é esse. É consequência. Você vai cobrar mais, você vai crescer na advocacia. Tudo isso a gente trabalha. Mas se você não entender de pessoa, não se conectar com pessoa, é uma área que você vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Não é só traz a rodo. Se você não entende aquele problema, se não entende aquele Não. contexto, você não consegue resolver da melhor E forma. o cliente procura exatamente isso. O cliente não procura só uma pessoa que vai te cobrar e vai falar que só tem a técnica, Falou porque às bem. vezes nem tem técnica. Mas enfim, mas a pessoa procura uma pessoa humana para estar com você É também, né? isso. Quer a pessoa técnica, mas quer a pessoa humana. Então, assim, às vezes, eu atendo muita gente que às vezes não procura só um advogado, já vem de 2, 3 Já passou. advogados, já vem pechinchando preço, já vem leilão com você. Então, assim, e a pessoa fecha comigo, eu acho que por esse lado humano, que a pessoa procura, muitos advogados não dão. Não, não dão mesmo. O que a advocacia já te deu de melhor? Tudo que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho hoje. Inclusive meu marido, né? Porque minha sogra era advogada, também trouxe até meu marido. Aê, que coisa boa, já tá respondida. E o que ela já te cobrou de mais caro? Ela te deu Tempo, alguma... né? Tempo é uma coisa que ela cobra mais caro, porque é uma profissão que demanda conhecimento, estratégia, né? Agora a gente tem até o Instagram, o TikTok, então assim, é uma profissão que demanda tempo. Você tem que tempo, técnica, estudo. Eu tava comentando isso esses dias com alguém, e falei assim, a advocacia mudou já de tempos. Já tempo. A advocacia não é mais aquele período seu tão somente de estar sentado lá numa faculdade, graduação. Hoje, tanto de tarefa que se exige de um advogado, e por isso que a gente não para. Porque se a gente parar, acabou, a gente está estagnado. O tempo é um fator bem preponderante, porque Muito. você tem que estar atento, tem que estar ali atualizado com uma série de questões. Advogar não é para qualquer um. Por isso tem que se valorizar mais na profissão, porque é uma profissão que realmente ela cobra um preço. Essa questão que você falou, Pergunta alguém da minha família se eles iam querer ser advogado. não, mas Que vê e fala assim, não caraca, Laila, tu não quer, para. não quer. Porque não. Ainda mais quem acompanha, quem vive. Meu marido fez direito até o sexto período. O pai e a mãe eram advogados. Podia ser fez. Mas é puxado mesmo. Por É conta puxado e disso. exige. Você vai todo dia tem que estar se atualizando. Laila, se você pudesse conversar com a sua versão do início da carreira, o que você diria para ela? Conseguimos. Ah, que legal! Que legal. Adoro, Conseguimos. adoro quando a resposta é essa. Conseguimos. Porque tem gente que vai dar conselho para aquele. Fala, não, gente, é um processo. Com as ferramentas que eu tinha. Quando eu comecei, eu fiz o melhor que eu podia com as ferramentas. Hoje você tem mais ferramentas do que tinha antes. E cheguei, né? Sim. Nós estamos aqui, estamos crescendo, hein? E muito melhor. E muito melhor. Quando você pensa no futuro, o que você ainda quer construir? Há muitas coisas. É, tá aqui. Quero ter um filho. Ó, temos É, projetos isso aí. aí. Olha, Eu e meu marido estamos tentando. Não vou esquecer, igual esqueci da Chloe. e eu vou falar uma coisa para vocês. Agora eu contando da minha convidada aqui. Ela, quando ela fala que ela vai realizar as coisas com a direção de Deus, está no projeto dela, na meta dela, como ela fala para cumprir as metas dela, acontece. Tudo que ela fala para mim que ela vai conquistar, ela faz, é Duda aqui. Meu filho Que legal. mistério de Deus. É isso Ele aí. que decide o tempo e É isso assim a aí. gente está tentando. É isso que a gente faz. A gente ora e ação, ora e ação. Então, assim, realmente, mas é uma vontade que a gente tem, eu e meu marido, de ter um filho legado, deixar o legado. Boa. Então, e assim, né, muitas coisas. Passear, viajar, e a cada dia melhorar como pessoa. Acho que é isso mesmo que eu quero construir. Agora vamos para um ponto aqui, direito da saúde na sua vida. Quando entrou, por que você escolheu? Então, quando eu comecei a ficar doente, porque quando alcoolismo é doença, é obesidade também. Então, eu fiquei nessa clínica pelo plano de saúde.
né? Então, assim, eu vi como é importante o plano de saúde e a pessoa saber usar, ter meios, por exemplo, quando eu fiz a minha cirurgia bariátrica, a mesma coisa, eu fiz pelo plano de saúde, eu tive que conversar com uma ação, autorizaram depois, aí eu extingui a ação, né? Besteira que eu fiz, não sei porquê, né? Mas não tinha expertise. Então, assim, eu acho que o direito da saúde sempre esteve envolvido na minha. Por exemplo, meu pai ficou doente ano passado. Graças a Deus ele melhorou, mas ele também precisou do plano de saúde do home care. Então, assim, eu acho que o direito da saúde na minha vida, tudo tá ligado. Tá tudo ligado. Você falou aí de questão que você já fez cirurgia bariátrica, Já, né? Para você, o que te chama mais atenção nessas demandas? Quais são as maiores dificuldades que eu acho que você passou por isso exatamente. e você atende pessoas que vêm com essa situação? Fala um pouquinho mais com É, detalhe a respeito eu disso. gosto muito de. É uma área que eu amo, né? Não te cortando, mas essa é a parte que eu gosto. Você vai olhar ali Ah, para a lente. tá Tem a bom. lente da verdade do Edu também aqui, ó. Você vai olhar para a lente da verdade que eu quero que você traga isso bem detalhado. Então, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia uma área que eu amo atuar, né? Na reparadora, até para devolver a autoestima. Homens e mulheres, eu atendo muito, né? Devido à construção mesmo. A mulher sempre procura muito mais. E, por exemplo, quando o homem quer fazer, quem procura é a mulher. Então, Isso. então eu atendo muito mais mulheres. Então, assim, você vê uma mulher conseguindo ter a autoestima novamente, ter a sua vida de volta. Às vezes a mulher perdeu tudo com a obesidade. A obesidade é uma doença muito complexa, não só fisicamente, né? Mas emocionalmente, nas emoções, a obesidade é uma doença muito complexa. A saúde mental, então, e eu converso muito quando chega uma cliente para mim de bariátrica, eu converso muito sobre a minha história de vida e aconselho, né, o tratamento psicológico Boa. bem feito antes da bariátrica para não acontecer isso, porque eu fui alertada várias vezes sobre isso. Eu achava que doideira, nada a ver, pra quê? Né? Mas eu nunca tive uma pessoa que chegasse para mim, não, aconteceu, eu tive que vencer para estar aqui. Então, assim, então é uma área que eu amo, porque eu sinto a dor da pessoa. Então, eu consigo, né, muitas vezes a pessoa já vem já falando, não, já estou na terapia, eu sempre aconselho, fora a ação, procura um psicólogo, faz a ver sobre isso, ver essa questão. Então, assim, é uma área que eu amo. Reparadora, então, depois você vê uma pessoa que tinha muita pele ficar toda gostosa, toda bonita, se achando. Dignidade, né, Laura? Nossa, não, o sorriso muda, o semblante, quer se cuidar. 1.000 fotos no Instagram, não aguento nem mais ver a cliente depois no Instagram de tanta foto. Mas a pessoa, e Dignidade. detalhe, a pessoa quando muda a autoestima, ela muda tudo, ela ganha mais dinheiro, ela É isso consegue mesmo. se Dignidade. adequar no mercado de trabalho, ela vira uma pessoa adequada para o mundo. Então, assim, eu acho que a autoestima da pessoa é o que move aquela pessoa. Tudo. Eu vejo até por mim, assim, às vezes estou fora do peso, já começo a ver que desanimando, aí você começa a procrastinar mais do que devia. Quando você começa a ter sua autoestima, né, de volta, você fala, tem controle da minha vida aqui, tá tudo indo. Você quer fazer, né, profissionalmente, tudo melhora. Você percebe que, com relação a essa temática, existe ainda aquela visão distorcida de que a bariátrica seria uma escolha puramente estética ou de conforto? Não, porque eu acho muito difícil. É uma cirurgia muito complicada, complexa. Não só a- esse desdobramento, então, do alcoolismo, que é claro, isso aí já vem cientificamente comprovado, né? O médico falar que não é comprovado, sim. Você troca a compulsão. Por quê? Se você tem obesidade, você tem compulsão. Se você tem compulsão por comida, se você não pode mais comer, você vai ter compulsão por sexo, compra, Vai trocando, né? ou por bebida, ou por outras drogas. Então, assim, isso é fato, né? Não precisa ser nem médico assim para poder falar. Você troca a compulsão da comida pela bebida, porque você está no meio social, você quer socializar com todo mundo. Você não consegue comer. A coisa que as pessoas mais fazem para sair é o quê? Comer. Você não pode comer, você faz o quê? Bebe. Você tem um estômago pequeno, você bebe, começa a perder o controle, não quer sair daquele momento do êxtase. Então, assim, a obesidade e a bariátrica é para quem precisa mesmo, para quem é obeso, quem está precisando. A bariátrica não tem nada de estética e é uma cirurgia dificílima. Para você fazer mole, eu quero ver manter. Para manter, a pessoa precisa se equilibrar.
precisa estar alinhada com aquele tratamento. E eu acho que, assim, bariátrica é muito boa, mas para quem precisa e no momento certo. Muito bom. Quais, no teu dia a dia, na tua prática, quais são os argumentos mais comuns que as operadoras de plano de saúde usam para negar os Então, procedimentos? agora a gente está, né, nessa nova modalidade, assim. Primeiro, é carência dos 24 meses, né? No rol não cabe, mas você não tem peso. Primeiro precisa fazer o tratamento de 2 anos pelo plano de saúde, 2 anos, ficar naquele tratamento com aquele grupo de obesos. Tá? E toda semana você tem que ir lá, ficar 2 anos fazendo aquilo. É porque a pessoa já fica mais depressiva do que já está. Parece que é um castigo que te dão, Gente, eu né? nunca vi Eu aquilo, vou te gente. Os castigar, planos você agora estão precisa. pedindo 2 anos você fazendo tratamento pelo É plano. isso mesmo. Às vezes você já tem, você às vezes está 2 anos com um endócrino particular, já está no plano há 2 anos, já está 10 anos no plano, mas fez tratamento por fora. Não, tem que estar 2 anos sendo acompanhado por aquele psicólogo de 20 minutos, você precisa estar naquilo. Então, assim, eu acho que são sofrimentos que, em vez de ajudar, sofrem mais. E agora a gente também tem a gastroplastia endoscópica, né? Porque essa daí tá fora do rol da ANS e está sendo um problema, porque não autorizam, porque não está no rol, mas é uma gastroplastia que você faz uma cirurgia bariátrica por endoscopia. Você vai embora no mesmo dia para casa. Mas tem a dieta. Mas é isso, essa Olha o questão. custo, quanto custa É menos para o o plano de plano, saúde, gente. e por que colocar a pessoa, imputar a pessoa um sofrimento tão grande? Se você pode gastar menos, se a questão sempre é o lucro das É, operadoras, é porque elas exatamente. querem lucrar mais, está tudo certo na atividade delas, mas por que quer lucrar tanto e infligir sofrimento para as pessoas? Exatamente. E está autorizado pela Anvisa, pelo CFM, então já Pô, gastroplastia endoscópica está aí no auge. E outra coisa, bom, comigo, né? As pessoas que me procuram mesmo, eu sempre aconselho muito. Bariátrica, né? Ou gastroplastia. É uma decisão de vida, é uma mudança de vida. Que se não mudar de vida, não mudar a mente, vou fazer por estética, porque eu acho que o receio dos planos são esses, né? É dizer que é por estética, quer fazer porque é mais simples, agora não vai precisar nem passar mais por ser uma cirurgia de alto risco, então vamos fazer, se a gente começar a autorizar para todo mundo vai querer fazer porque tá gordinho. Isso não existe, gente. Não é assim. Precisa ser chancelado por um médico. Precisa ainda ter o psicólogo por trás. Então, eu acho que é burocratizar uma coisa que poderia ser bem burocrática. perfeito. Qual a maior dificuldade que você percebe nesses pacientes que precisam judicializar essa questão? Então, eu acho que. Vamos falar sobre a reparadora, porque é o que é mais difícil realmente Perfeito. do plano, né? Eu acho que é a exposição. Eu acho muito complexa a exposição que o ser humano tem que ter para conseguir ter um direito a uma reparadora. Né? Às vezes fotos, né? Perícia, eu acho um constrangimento. Eu acho que é um processo que constrange muito a pessoa. Esse é um ponto importante que você trouxe, que veja como advogado, ele tem que saber receber essa pessoa. A Proteger ao pessoa, máximo o seu porque cliente. a pessoa nessa jornada, nessa caminhada para conseguir isso, é uma humilhação. É igual a mulher com câncer de mama, É uma para humilhação. conseguir o silicone. E aí chega esse cliente para você com o psicológico já abalado ao extremo. Porque já veio da perícia do plano negada. Já veio com isso. Já passou por 3 médicos que olhou você de ponta a ponta E dizendo para para você que tá linda. e para ele tudo é normal porque É, não é ele não tem aquele problema nem a mulher dele, né? e ele o interesse que ele está defendendo, porque ele está defendendo um interesse, já tem a regra do jogo definida, que é para negar sobre qualquer aspecto. Isso aí. É para negar, e aí você causa aquela pessoa a humilhação, acaba com o psicológico. Aí vem um advogado, se o advogado não tiver, você que atua diretamente, você que faz isso nessas demandas, não tiver esse ambiente acolhedor, você já passou por isso, você sabe tratar essa pessoa e sabe os problemas que ela passa. Então é legal quando a gente compartilha isso para quem, se você decidiu atuar no direito da saúde, se você vai atuar nessas temáticas, não esqueça jamais que tem um ser humano ali do outro lado, tem um ser humano que ele Sofrido já ainda. veio sofrendo, tem um ser humano que já veio humilhado, e eu estou usando essa palavra forte, humilhação, porque é isso na real. E aí chega para um advogado que só está pensando em número, parece um robô que não entende se conectar com o ser humano, está causando mais dor do que solução para uma pessoa dessa. É. E é pesado, hein?
É pesado, esse ponto que você colocou é pesado. Até ia ser uma próxima pergunta aqui. O que mais exige sensibilidade do advogado nessas demandas? Isso aí. Acolhimento, A né? pessoa tá sem autoestima nenhuma. A primeira pessoa tem que passar um processo para fazer cirurgia bariátrica. Emagrece 50 quilos. 50 quilos. Não tem nenhuma pessoa no mundo que pode ficar 10 horas na academia que não vai voltar ao normal. A pele não vai colar no músculo de novo. Não vai. Então a pessoa vai ficar com várias. Vai pelanca pelo corpo. Então a pessoa precisa reconstruir aquilo. Faz parte do processo, né, de emagrecimento. Isso é um processo. Obesidade é uma doença com vários desdobramentos. E a reparadora é um processo. E é um processo do emagrecimento. A vontade, às vezes, de quando o juiz é mais reticente, quando a operadora é mais reticente, de falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, hoje é tão fácil o acesso à informação, vai pesquisar, dá um Google aí, vai procurar uma imagem de uma pessoa com essa sobra de pele. Gente. Vai lá, não é porque eles levam sempre para a questão estética, como se alguém quisesse ficar bem, Usando o dinheiro deles. ter a sua dignidade restabelecida, porque é dignidade, fosse algum pecado. Você querer viver de forma digna. Vai olhar o que isso representa. Pessoas com. A gente tenta trazer para uma normalidade, mas tem pessoas com 200 e poucos quilos, 300 quilos, que tem que fazer todo o processo até fazer. Olha o que sobra. E é só, até mesmo a pessoa que, por exemplo, não ingressou com a ação e está fazendo o emagrecimento com o Mounjaro. A pessoa tem direito a reparador. Isso, a pessoa emagreceu. Eu conheço na minha cidade uma menina que está emagrecendo. Eu conversei com ela, falei, olha, você vai ter que fazer uma reparadora. Ela está emagrecendo com o Mounjaro. Eu falei, você vai fazer uma reparadora. Tem outro jeito, gente. O final sempre vai ser esse, porque se a pessoa pesa 170 quilos e tá com 100, são 70 quilos, e vai chegar a 70, é mais que o dobro, E é aí, outra pessoa sua que tá tirando. é isso mesmo. E aí dá vontade de falar pro cara, só assista. Se isso não sensibiliza, onde está o estético nisso? Isso aí. A pessoa não fez uma escolha, a pessoa não escolheu ali ter obesidade. A pessoa não escolheu passar por aquele tratamento, aí você quer o quê? O que o plano vai fazer? Olha, vamos dar um paliativo, eu vou te dar um monte de cinta. Você coloca. Porque só E vai falta andando isso. assim. Mas não tem um monte de pessoa que faz isso para poder estar nos Sim. locais. Porque, principalmente mulher, por exemplo, sobra aquele monte de pele. Você não pode pôr um vestido. Dependendo da roupa que você tiver, tá toda te marcando. Aí você vai andar o quê? Com cinta para ficar o dia inteiro asfixiado com aquele troço? Nem segura. Então E é fora, não é só dignidade. isso, né? Infecção, Isso gente, aí, imagina. chega nessa situação. Assadura. Você não pode nem andar, porque é complicado. Aí tem que falar para um cidadão, só assista, vê se isso. Porque o que a gente está discutindo, justamente para tirar, é o caráter funcional da coisa, o caráter estético, que é o que a cirurgia traz. Isso aí. Não é questão estética. Eu acordei hoje, eu quero me transformar naquela pessoa. Então, assim, corta tudo aqui e me deixa. Não, isso tem. Isso quem quiser fazer cirurgia plástica, Isso aí paga. isso aí tudo, e você escolhe. Mas aqui não, é retomar a dignidade. Sob pena disso que você falou. Imagina uma pessoa dessa, se ela pega uma infecção, ela pode até morrer. Isso aí. E É muita pele, gente. muitas pessoas já até se suicidaram, porque não conseguem fazer. A gente volta para aquela questão do advogado, a última esperança. A minha avó, por parte de pai, ela já faleceu em 2007. Ela era obesa mesmo, assim. Ela, com certeza, se ela tivesse tido uma oportunidade, ela tinha feito uma bariátrica. Era pele, e olha que ela ainda era gordinha, ela nem tinha emagrecido. E era pele, eu lembro até hoje, ó, 2007, eu tenho 20 anos, né? Eu era novinha. Pele, todo o canto do corpo. Como que você vê nas suas clientes ou quem te procura essa questão desse impacto emocional quando tem uma negativa? Como que a pessoa chega para você? Destruída. Não, acha que não vai dar certo, que não vai conseguir, né? E que não tem jeito, que a vida dela. A pessoa acha isso mesmo, que acabou a vida dela, porque já estava ruim. Aí conseguiu emagrecer. Porque, gente, a pessoa conseguiu emagrecer 50 quilos, 60 quilos e fazer a bariátrica. Ah, fez bariátrica, ela não tem fome. Não, não é assim, porque a gente não come só por fome, a gente come por olho, a gente come por vontade. Então a pessoa conseguiu vencer aquilo, emagreceu. E agora? Agora ela tem um outro problema, e aí chega uma negativa dessa, destrói totalmente até aquilo que às vezes a pessoa já construiu um pouco com a bariátrica. Nesse tipo de demanda, o que que você entende que exige mais do advogado? Uma postura mais técnica, uma postura mais estratégica ou mais combativa? Eu acho que mais combativo. Acho que a gente tem que ir pro campo de batalha mesmo.
todas as armas, botar armadura e Porque não é fácil, né? não, Não é fácil. não é. Esse não é também uma cirurgia, são várias, né? Às vezes reparadoras são várias. Dá um exemplo, Laila, assim, quais cirurgias que geralmente a pessoa Tem faz lábios até vaginais que a mulher tem que fazer por conta por conta de do todos? emagrecimento. Então, É, assim, não querem autorizar, não. Né? E é uma coisa que precisa. Então, assim, você imagina a situação terrível, constrangedora é em que terrível. você tem que fazer isso, expor a pessoa desse jeito por ter negado. E ela já veio com uma negativa. A negativa do plano, quando vem, não é uma negativa simples. Ele às vezes leva a pessoa o beneficiário para a perícia. Então, a pessoa já foi para a perícia. Aí chega lá no seu escritório com uma negativa destroçada. É cruel. Né? Nesse tipo de caso, depois da sua atuação, você já passou, você atuando, o que você passou a enxergar de forma diferente sobre saúde, dignidade, qualidade de vida? Gente, eu acho que saúde, assim. Eu mudei muito depois, até da saúde. Lá em casa também, meu marido também emagreceu. Tudo, saúde é tudo na nossa vida. Eu acho, assim, que a gente, todos os dias, agradecer a Deus por termos saúde. Porque a visão de saúde, hoje em dia, até graças a Deus, né? Muito. O mundo mudou. As pessoas hoje em dia bebem muito menos, eu, assim, mesmo bebendo bastante, mas eu acho, vejo muito mais as pessoas irem para academia, querendo se cuidar do que, né, comer. As pessoas estão tendo muito mais esse cuidado. Então, assim, eu acho que mudou muito a minha visão de mundo. Eu achava que era uma coisa muito distante, assim, a falta de saúde. Não é agora, não. Então, a gente tem que pensar no presente, a gente tem que estar no presente. E a falta de saúde chega para pessoa de 10, de 5, de 70, de 50, de 95. Tem minha avó aí de 93 anos, ela só não está andando porque ela teve uma infecção urinária e um esquecimento. Mas ela é perfeita de saúde, muito mais do que meu pai que tem 63. Então, assim, esse fator idade, né? E dignidade, da pessoa humana, dignidade tá uma coisa complicada, do ser humano respeitar. Esse é o É problema nosso isso que aqui mesmo. está problemático. Eu acho que eu falo muito isso, que o mundo está muito egocêntrico. Cada um, vou fazer o meu e pronto, acabou. Não olha para o outro, tem esse olhar. Eu acho que isso é fundamental na nossa vida e na nossa profissão. Perfeito. Nesses casos ainda, que dessa temática, tem algo ainda que te revolta? Negativa de plano, ficar enrolando para cumprir a liminar, fazendo várias subterfúgios, né? Enviando 1000 e-mails dizendo que está cumprindo, não cumpre. Essas coisas assim, normais para nós, que é anormal. Boa! Boa! Que a Ó, gente, que a gente tem que falar que é normal, mas não tem nada de normal, é tudo anormal. veja como é importante a gente conversar com quem entende da área e sempre que você se predispor a atuar numa área, nós estamos falando do direito da saúde, mas mais do que isso, numa temática específica, não esqueça dessa responsabilidade com o ser humano, porque não é fácil, não é só uma ação que você distribui. Mais do que isso, é cuidar dessa ação e cuidar dessa vida. E a gente está trabalhando numa seara e numa área que nós estamos lutando contra interesses muito grandes. Com lógica, tá? Com interesses muito grandes. Veja, a parte técnica é importante, É, mas a gente já sai ali numa desvantagem. Então a gente tem que fazer. Por isso que essa parte combativa, quando você falou, tem jeito, tem que vestir a armadura e tem que ir para cima. porque tá bem Porque a complicado. E a briga, cada dia tá mais difícil. a briga não é fácil, não. Então, quanto mais a gente sabe, melhor para poder transformar isso. Mas esse é o momento aqui que a gente faz uma inversão. Hum, Até agora você falou, eu perguntei, você respondeu, porque podcast é para isso, é para convidado responder. Mas nesse momento, a gente inverte o cenário aqui dentro do nosso podcast e você tem direito a fazer para mim 3 perguntas. Qual pergunta você quiser. A única coisa que pode acontecer é eu não responder, mas você pode fazer 3. Brincadeira, você tem direito a 3 perguntas. Eduardo Almeida. Por que você escolheu o direito à saúde? Pergunta muito boa. Porque, primeiro, eu não escolhi por nada, para ajudar ninguém, para nada disso. Eu escolhi para pagar boleto. Nem sabia da existência da área. Fui para ajudar um colega, organizar o escritório dele. Aí eu fui escolhido. Quando eu comecei a mexer com as demandas, e logo caiu a questão de um tratamento oncológico de um paciente, e conseguiu medicação, demorou para entregar, por isso que eu falo para você da burocracia. O que me irrita é a burocracia.
A pessoa já está ali com a vida dela em jogo, negativa, e você lutando, demorou e essa pessoa veio a óbito. A partir daquele momento virou uma escolha de vida. Falei, não, eu tenho que estudar, eu tenho que entender disso para que isso não aconteça. A gente sabe que acontece, porque a gente trabalha com muita burocracia ainda. Hoje a gente diz no direito da saúde que mudou aquela coisa, não é só conseguir ali algo urgente para você, é efetivar aquilo. Que é o que tá difícil. E a nossa briga para efetivar não é porque por um gosto, um capricho, é porque eu sei que essa demora pode custar uma vida. Eles do outro lado não querem saber disso. Só especialista consegue fazer, Não é? efetivar. Então, o direito da saúde, a minha escolha foi nesse tipo, quando aconteceu esse fato em específico, eu falei, não, eu preciso de mais. Hoje, o pouco que eu sei, eu não sabia nada, porque eu não sabia nem da área. Pouco que eu sei, eu não consigo resolver isso. Então, estudar. E estudar é o que eu faço até hoje. Para poder diminuir isso. Porque é tão frustrante você fazer tudo aquilo, conseguir, e uma pessoa não conseguir um medicamento, não conseguir uma cirurgia, não chegar ali à concreção daquele direito. Eu me frustro com isso. Então, foi aí que o direito da saúde me escolheu verdadeiramente. Eu não escolhi. Para pagar um boleto, era um trabalho, e aquele trabalho virou meu propósito de vida. Vamos para a segunda pergunta. Boa! Edu, como que você consegue fazer tanta coisa com tanta excelência? Conta para mim. Como que seu dia? Usando o método que eu procuro explicar para meus alunos, para os meus mentorados, fazer o que precisa ser feito. Justamente a gente destacar o que a gente precisa fazer, estabelecer prioridades, não se vitimizar, não procurar desculpa, sentar e fazer. Quando você se propõe a fazer algo, você senta ali, você vai acabar fazendo. Agora, se a gente for pensar, se a gente encontrar uma desculpa, a desculpa já te deixa... Pode perceber quando a gente tem em casa, por exemplo, para fazer qualquer coisa. Não, só vou dar uma encostadinha aqui. Você já está encostado, você já foi, você não vai fazer. Agora, quando você senta lá e fala, pode acontecer o que eu vou fazer. Então, assim, isso vai entrando no meu dia a dia, virou uma rotina. Então, você é a pessoa mais focada do mundo? Não. Só sou a pessoa ali disciplinada. Se eu falei que são essas 3 aqui, eu tenho que entregar meu checklist do dia, que são essas 3 elas têm que sair. Poxa, Edu, mas e o horário? E programa para que saia no horário que caiba ali no meu contexto de vida. Hoje está muito melhor isso. Eu me desligo muito mais. Vou fazer outras coisas. Antes já foi um problema. Mas você não falou aqui da jornada? Viu como que eu tô na sua cartilha? Viu como eu tô na sua cartilha? Você não falou de uma Fazendo jornada? as metas. Você não falou de uma jornada que a gente vai construindo? Todos nós passamos por momentos de caos, de desorganização, de outras coisas que a gente está pensando. São seres humanos. A gente tem que melhorar porque melhora para o nosso dia. Isso, quando eu falo, as pessoas acham assim, é um monte de... Não é. Isso melhora o meu dia. Eu tenho tempo para mim, tenho tempo para minha família, tenho tempo para as outras coisas, tenho tempo para descansar a minha cabeça. Então, hoje eu vivo muito melhor, tenho uma qualidade de vida muito melhor que eu tinha 15 anos atrás, por exemplo, que era todo maluco, fazia tudo desordenadamente. Você vai aprendendo, vai colocando... Não tem nada de difícil, é simples. Simples mesmo. Você acha que isso é o amadurecimento que te trouxe, né? Total. Mas você deu um exemplo aqui, quando você está falando da oração, né, a parte da ação. Se você perceber nossa vida sem ação, ela não funciona. Ela não funciona. A gente precisa agir. Se você não se movimentar, e o melhor, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Seu marido pode ter a melhor intenção, seu pai, seus amigos, mas vai faltar você. Se você não der um empurrãozinho e não for... E para essa questão de organização é a mesma coisa. Você está olhando, você está falando assim, puta, mas está tudo errado. Só que eu fico só achando que está tudo errado, eu não faço um pouquinho. Não sai. Então é melhor enfrentar, vou de cara, vou fazer e caminho. Fazer a última aqui, hein? Bora. Quero só ver ele responder. Edu, como você consegue ser esse pai maravilhoso, esse mentor maravilhoso, esse advogado extraordinário, o maior advogado de saúde do Brasil, literalmente? Quantos metros? 1,98 m, 2 metros de puro direito. 2 metros de puro direito à saúde. Eu quero saber como você consegue ser esse ser humano de excelência, porque eu posso dizer, porque
porque eu acompanho e eu sei que é verdade, né? Tô aqui, a filha tá ali, o filho, a Kátia em casa, e eu sei que ele tem uma estrutura familiar muito boa, devido ser esse ser humano, né? E no lado profissional, nem vou perguntar lá para a turma um e para a turma 2. Mais uma coisa, eu queria saber do como você consegue ser essa pessoa maravilhosa. Eu acredito que tudo é uma semente que é plantada. Então, para eu chegar aqui hoje, eu dependi de uma formação familiar, da educação do meu pai e da minha mãe, a visão de mundo que eles me deram, que eu tenho minha visão de mundo hoje, mas eu fui direcionado por alguém. Então, a direção é muito importante na nossa vida, tanto por pessoas como direção divina. A gente tem que estar direcionado, senão a gente fica perdido. Então, eu devo isso muito aos meus pais. Muitas das minhas características são dos meus pais. Muito. Esse ser humano que hoje chega aqui, que está frente a frente com você, ele foi formado lá atrás. E eu fico muito feliz de dizer isso, que foi formado bem lá atrás. Hoje o Eduardo que chegou, lógico, amadureceu várias etapas na vida, mas lá atrás ele teve um direcionamento e ele seguiu aquele direcionamento. Esses dias eu estava até, que a gente estava falando de mãe aqui, essa questão que você colocou, e hoje eu não tenho minha mãe aqui presente, mas alguém estava, tinha Dia das Mães, uns colocam quem não tem a mãe, triste, alguém fala, mas você não fica triste? Eu falei, não, eu tenho saudade. Tristeza, não. Mas por que você não tem tristeza? Eu falei, porque minha mãe está dentro de mim, eu tenho muitas características da minha mãe, ser humano espetacular que ela foi, o jeito que ela me ensinou, então minha mãe está dentro de mim, todo dia eu tenho um pedacinho da minha mãe, então não tenho tristeza, saudade. Então, para chegar nisso, acho que foi uma construção dessa, de família, o caminho vai te ensinando, a jornada vai trazendo, e eu acho que o respeito. Respeito pela sua família, respeito pelos seus filhos, respeito pela sua profissão. Eu acho que a gente todo dia é pequeno. Se o ser humano pensasse nisso um pouquinho, ele é melhorado. Nós somos pequenos porque tem algo muito maior que a gente. Nós somos pequenos. Se eu sou pequeno, eu não quero crescer um pouquinho. Todo dia eu quero crescer um pouquinho. Vou fazendo isso, vou respeitando, e aí as pessoas passam a enxergar o jeito que você é. Porque, assim, todos nós estamos no mesmo barco. Todos. Então, se eu conseguir nesse barco, junto com você, eu acho que a gente vai mais longe. Sozinho eu até vou, mas tem um limite. Junto a gente vai mais longe. Então, eu acho que isso é característica de vida. Eu sempre conduzi minha vida dessa forma. E, assim, fico muito feliz quando as pessoas enxergam isso, porque aí cai naquela questão do legado que nós falamos. Então, é isso que eu quero da vida, é isso. Seja alguém que possa inspirar alguém a crescer. Só isso. Eu quero que a pessoa se inspire para crescer. Porque se acontecer isso, eu já cumpri a minha missão. Então, procure inspirar pessoas diariamente, nesse sentido. Você espera, viu? Oh, coisa Muito boa! obrigada por responder minhas perguntas. Agora chegou aquele momento que, como eu estou com o advogado, nós estamos aqui chegando no finalzinho, mas não vale fundamentação em 15 tópicos, nem sustentação oral de 10 minutos, nem petições longas. Agora a resposta é curta, rápida e sem tempo para consultar a doutrina. Tá. O nosso bate-bola. Vou cortar isso aí. Perguntas rápidas. Café ou silêncio? Café. Home office ou presencial? Presencial. Madrugar ou acordar cedo? Acordar cedo. Agenda lotada ou agenda vazia? Lotada. Áudio no WhatsApp ou mensagem escrita? Áudio no WhatsApp no 2%. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Tem muita coisa da Laila que é parecida comigo, é por isso que eu fico dando risada. Essa questão, pra mim, foi a minha maior invenção, a velocidade 2.0 do WhatsApp e o YouTube agora. Mas ninguém consegue ouvir o nosso E em 2.0. Não, o nosso não dá. O nosso não dá. E o YouTube agora tá inventando de fazer em 3, em 4. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não entrem nessa maluquice, tá? Cada um no seu. Mas assim, eu tô treinando muito no 3 e eu tô conseguindo. Prestar atenção no 3 pra mim tá sendo ótimo, porque otimiza meu tempo. Não consigo. No 1 eu não consigo. Mandou o WhatsApp pra mim por áudio, ele vai estar no 2.
Essa foi. Eu não sei nem porque essa pergunta estava aqui. Cliente objetivo ou cliente que começa com. Vou resumir. Objetivo. Prazo ou reunião inesperada? Reunião inesperada. Organização ou improviso bem intencionado? O improviso bem intencionado. Petição curta ou petição combativa? Edição combativa. Livro, série ou sono? Série. Série pra dormir. Série para dormir, pode ser assim. Filme para dormir, série para dormir. Um lugar para descansar. Minha casa. Uma comida que te ganha fácil. Da minha mãe. Uma palavra que define sua advocacia. Propósito. Uma palavra que define sua vida fora do trabalho. Amor. O que mais te recarrega? Estar com a minha família. O que mais te drena? Meu marido. Um defeito seu e uma palavra. Exigente. Uma qualidade sua e uma palavra. Companheira. Vamos ver se linka com o que você falou lá atrás. Sucesso para você é? Estar com a minha família, ter minha casa, minha profissão e depois dinheiro. Futuro para você é? Deus. Deus que sabe. Boa. Você é mais vou delegar ou deixa que eu mesmo faço? Deixa que eu mesmo faço toda hora. De novo, é só pra gente linkar. Veja como ela tava lá atrás, as perguntas estão aqui pra ela. Você responde mensagem na hora ou responde mentalmente e esquece? No segundo que mandou. Você descansa de verdade ou só fica em outra aba? Fica em outra aba. Sensacional. Laila, minha querida, chegamos ao final aqui do nosso... Viu como a gente fala, vai ser tanto Eu falei que ia tempo? ser meia hora. Quanto E tempo a que você gente, tá aqui? e a gente começa... Ah, Tá- o Gustavo tá... Gustavo, depois você Gustavo fala. tá nos bastidores ali, com certeza ele vai falar, vocês falam demais, mas advogado fala por natureza, 2 advogados aqui que nem gostam de falar, mas mais do que isso. Você é uma pessoa que eu admiro muito, Ah, você muito é uma obrigada. pessoa que eu gosto demais pela sua espontaneidade, pela sua humildade, pela pessoa que você é e pelo que você está construindo, com os pés no chão, sendo direcionada por Deus, alcançando seus objetivos, e eu tenho certeza que você vai crescer muito mais, porque você é uma pessoa humana. E isso hoje é uma qualidade muito rara do ser humano. Pode parecer uma coisa estranha, mas é muito raro. Hoje, com essa questão de todo mundo se escondendo atrás de tecnologia, se escondendo atrás de outras coisas, esquece que pessoas têm que se conectar com pessoas e você faz isso de uma forma muito legal, muito espontânea. Então, assim, é um prazer enorme você ter saído do Rio, tá em São Paulo. Araruama. Araruama, tem que falar que é Araruama. Araruama. De Araruama, tá em São Paulo, ter aceito o convite, tá aqui comigo, foi um prazer, assim, enorme. Você ter o espaço aqui para fazer suas considerações finais aqui no nosso podcast de hoje. Foi um prazer estar com vocês, né? Edu, ouvir essas palavras de você é uma honra, né? Porque você sabe que eu sou sua fã número 1. E realmente você é um profissional incrível, né? E me ajuda. E muito do que eu sou e do que eu construo hoje, eu devo muito a você. Você sabe muito bem disso. Eu compartilho minhas derrotas e as minhas alegrias, que graças a Deus têm sido maiores do que as derrotas. É isso. Então, eu gostaria de agradecer, né? Todo mundo, especialmente o pessoal da minha turma 2 da mentoria, né? Boa. Gostaria muito de agradecer. Espero que todos assistam, hein? Aí, já tem a Vou cobrança. cobrar. A turma 1 também, que eu tenho um carinho incrível. Nossa, amo de paixão. Então, assim, eu acho que a gente é um grupo muito unido. E, né, vou fazer até uma propaganda. Quem quiser pode vir para o nosso grupo, conversa com o Edu, ele se vira. Se vai deixar aplicar ou não, aí ele que resolve, mas eu convido. Mas é um ambiente maravilhoso, né? E muito obrigada, gente, por me dar a honra, né? De compartilhar um pouco da minha história, do meu propósito de vida, da minha profissão e da minha vida pessoal. Muito obrigada. Pessoal, estive hoje aqui com Laila Sampaio nesse episódio do Podcast Master. Para você assistir, comentar, compartilhar, estar aqui conosco sempre. Grande abraço, até a próxima. Beijão. Tchau, pessoal.